Uma casa antiga, vazia desde que seu proprietário morreu. É uma escolha certa, insiste o líder. O resto da turma precisa de convicção. O plano é simples: invadir e reunir tudo que é valioso. Dinheiro e joias são o principal alvo. Não deve ser problema para um grupo de ladrões experientes como eles entrar sorrateiramente sob a cobertura da escuridão, mas eles querem saber se o trabalho valerá a pena. É quando o líder deles explica por que deseja atacar essa casa específica. Por causa de quem morava lá anteriormente. Um grande cartunista de Hollywood morava lá. Um animador que lançou alguns desenhos muito conhecidos que cada um da gangue se lembra de quando eram crianças. Então, o líder diz que o cartunista tinha um estúdio onde fazia todos os seus desenhos. Se eles conseguirem encontrar uma peça original dele, algo que o público nunca viu, especialmente algo com um dos personagens famosos do cartunista, então algo assim poderia ser vendido por muito dinheiro em um leilão. Ouvindo o líder, um por um, o resto da equipe começa a ser seduzido pela perspectiva de um grande pagamento. Tudo o que eles têm que fazer é entrar em uma sala. É fácil entrar na casa. O grupo está todo vestido de preto da cabeça aos pés, incluindo balaclavas e luvas, mas a porta para o estudo se prova um pouco mais desafiadora. Não é que esteja trancada, mas sim que é impossível para qualquer um dos ladrões passar por ela. O líder vai lá imediatamente, silenciosamente girando a maçaneta e abrindo a porta. Subitamente, algo do escritório o agarra e puxa para dentro, fechando a porta atrás dele. Enquanto o grupo sussurra em pânico tentando abrir o escritório, ouvem-se agitações do outro lado da porta. Há uma luta, punhos estão voando. Na verdade, parece uma briga completa. Eles conseguem abrir a porta, apenas para o líder cair como se tivesse sido jogado com grande força. Mesmo com pouca luz, todos notaram algo diferente nele agora. Ele trocou suas vestes escuras por uma blusa listrada preta e branca com desenho animado, uma máscara de dominó nos olhos e um saco de estopa rotulado butim no ombro. Não era exatamente o visual discreto que o grupo buscava. Outro ladrão tentou abrir um pouco a porta para verificar se quem atingiu o chefe ainda estava lá. O local parecia vazio, então ele entrou sorrateiramente, mas a porta se fechou com força depois. O resto da gangue tenta entrar, apenas para uma voz sussurrar do outro lado que eles não podem entrar. É um set fechado. Após cerca de 20 minutos procurando pela casa, eles encontram o cúmplice desaparecido. Ele balbucia incoerentemente sobre ter que responder a perguntas triviais feitas por um pato que andava e falava como humano. Ao estilo de um programa de jogos, o pato castigava o ladrão com punições bizarras toda vez que ele respondia uma pergunta, mesmo acertando. Ele só se recorda de ter a rocha de Gibraltar atirada nele e acordar em outro cômodo da casa. O líder verifica se ele tem ferimentos, apenas para encontrar um galo exageradamente grande sobressaindo vários centímetros da cabeça do homem. Decidido, o líder retorna e abre a porta abruptamente. Para sua surpresa, um tronco obstrui o caminho com um papel grampeado nele. O papel tem duas palavras rudemente escritas nele: Temporada de Coelhos. Ao tentar remover o cartaz, o líder encontra outro abaixo. Diz Temporada de Patos. Ele segue arrancando cartazes, alternando entre a temporada de patos e coelhos, até atingir um abaixo de todos. Este diz Temporada de Ladrões, seguido pelo cano de uma antiga espingarda de caça aparecendo por trás da árvore. Embora possa parecer discreta à primeira vista, a propriedade em Newport Beach, Califórnia, esconde um segredo anômalo. Os registros indicam que a casa e os terrenos circundantes eram anteriormente propriedade do falecido Chuck Jones, cartunista, pintor e animador que faleceu em 2002. Após a morte de Jones, sua casa em Newport Beach foi adquirida pelo seu patrimônio e depois comprada pela Fundação SCP através de uma empresa de fachada. Após a aquisição, uma cerca de 4 metros foi instalada ao redor da propriedade. E vários pesquisadores da fundação ficam na casa, alegando ser parentes em luto de Jones. Isso tudo levanta a questão: por que exatamente a fundação está tão interessada na antiga casa de um animador falecido? Tecnicamente, o interesse deles na antiga casa de Chuck Jones se resume a um único cômodo. No primeiro andar da casa, num canto remoto, há um pequeno local que Jones usava como estudo privado quando vivo. Ele deve ter gastado muitas horas desenhando, aperfeiçoando sua habilidade de criar personagens com poses exageradas e expressões faciais intensas, tudo para transmitir personalidade ao público.
Jones foi responsável não apenas por projetar, mas também por criar as personalidades icônicas de Pernalonga, Patolino, Elmer Fudd, Porky Pig, Wile E. Coyote, Papa Léguas, Pepe Le Pew e Marvin, o Marciano. O repertório de Chuck Jones como um ícone da animação mainstream inicial ainda não é o que instigou a fundação a comprar sua casa. O antigo estúdio de Jones é o local de uma anomalia espacialmente disruptiva, que a fundação designou como SCP-4934. Após sua descoberta, não existia nenhum meio conhecido de entrar diretamente na sala de estudo, sem desencadear a manifestação de várias entidades humanoides, ou causar o aparecimento de objetos e substâncias perigosas, causando o risco de danos corporais extremos àqueles que buscam entrada na sala aparentemente proibida. Sempre que a porta para o SCP-4934 se abre, um efeito anômalo, imprevisível e aleatório é ativado, parando somente ao fechar a porta. Tendo descoberto isso após um incidente envolvendo uma tentativa de invasão na antiga residência de Jones, a Fundação decide enviar uma equipe de investigação. À frente da equipe está o pesquisador Rex, um homem que já ouviu todas as piadas possíveis, o comparando a um dinossauro ou a um cachorro que uma pessoa poderia aguentar em uma única vida. Segundo a Fundação SCP, a sala de estudos da casa gera uma anomalia desconhecida. Rex precisa entender a magnitude dessa distorção de realidade e o quão ameaçadora ela é. No entanto, ao ouvir uma das equipes de investigação rindo de seu nome, murmurando algo sobre dar um osso a ele, Rex, temporariamente irracional, vai direto para a porta do estudo. Ao abrir a porta para o SCP-4934, o pesquisador Rex pisa em um ancinho, fazendo a ferramenta de jardim balançar para cima com a força da pisada. O cabo de madeira do ancinho acerta o pesquisador despreparado diretamente no rosto. Rex, com o cabo do ancinho contra o nariz e o pé segurando-o, reflete sobre sua vida brevemente, antes de recuar e deixar o ancinho cair. Sem se virar, ele sentiu os olhos da equipe de investigação e alguns murmúrios confusos, misturados com risadinhas quase indetectáveis. Rex, bufando, sai abruptamente para se recompor, ignorando seus colegas da fundação. Quando Rex retorna, várias tentativas de entrar no SCP-4934 vêm e vão, cada uma tão infrutífera quanto a primeira. Ao girar a maçaneta pela quinta vez, Rex sente seu pulso acelerar, encolhendo-se levemente. Ao abri-la, ele se surpreende ao ser recebido por nada. Ele vê claramente o escritório. O quarto permanece igual ao último dia em que Chuck Jones esteve lá. Não há obstáculos imediatamente observáveis no caminho, nada obstruindo a entrada, e felizmente não há ferramentas de jardim colocadas de maneira perigosa no chão. Rex ouve a equipe o provocando para entrar no SCP-4934 e dá um passo em direção ao escritório. Ele simplesmente se choca contra uma superfície sólida, batendo nela com tal intensidade que tropeça e cai. Caindo de costas, o pesquisador Rex esfrega os olhos atordoados e olha mais de perto a entrada do SCP-4934, apenas para perceber que o que ele havia batido era uma parede de tijolos. Toda a porta estava agora coberta de tijolos, com uma imitação da sala de estudo pintada na superfície dos tijolos. 21 tentativas frustradas de acessar o SCP-4934, e Rex começa a se enfurecer. Cada vez que ele abre a porta, ele se prepara para a próxima coisa ridícula que vai sair ou ficar em seu caminho, para não apenas impedi-lo de entrar, mas, muito provavelmente, feri-lo e irritá-lo ainda mais. Conforme previsto, na 26ª tentativa, o pesquisador Rex consegue abrir a porta, mas é derrubado novamente por uma fila de figuras que passa direto por ele. Movendo-se ao ritmo da música que parece emanar de dentro do SCP-4934, as figuras são uma linha de dançarinas de cancan, com as pernas chutando para fora enquanto dançam pelo corredor. Cada uma que passa parece chutar Rex acidentalmente enquanto ele tenta e falha em se levantar, até que todas desaparecem, uma na parte de trás fechando a porta do estudo atrás delas. Na tentativa 46, o pesquisador Rex entra no SCP-4934 dentro do estudo de Chuck Jones. Qualquer progresso é melhor que nenhum, mesmo que quase ser esmagado até a morte mal pareça progresso. No momento em que Rex dá um único passo pela porta, uma bigorna de 50 kg cai do teto. O peso de tal objeto normalmente mataria um humano, ou, ao menos, causaria um grave trauma craniano ao cair na cabeça.
O restante da equipe suspira ao ver o objeto pesado cair sobre o pesquisador Rex e a porta do SCP-4934 se fechar atrás dele. Alguns até se sentem culpados por zombarem do seu nome ridículo. Esse sentimento se dissipa rapidamente quando Rex é encontrado não apenas vivo, mas sem ter sofrido nenhum ferimento grave no porão da casa. Depois de mais 20 tentativas, Rex ainda está tentando entrar no SCP-4934. Tentativa número 66, e ele abre a porta para encontrar outra porta. E ao abrir essa, revela outra porta menor. Ele passa vários minutos abrindo uma sequência de portas cada vez menores, aumentando sua agitação, até que após 32 delas, ele decide desistir da tentativa. Na 64ª tentativa, as coisas também não melhoram, com o pesquisador exausto e irritado abrindo o SCP-4934 e se deparando com o cano de uma arma. Uma figura alta masculina, em sobretudo e chapéu fedora, aponta um revólver para Rex, mandando-o cair fora e sumir dali enquanto afeta um sotaque de Chicago pesado e estereotipado. Esta não seria a única vez que o perigo aumenta ao tentar entrar no SCP-4934. A 82ª tentativa ameaça nivelar a casa inteira quando, ao abrir a porta mais uma vez, Rex congela de horror ao perceber que o quarto inteiro está cheio de explosivos. Pacotes grandes de bastões de dinamite vermelhos brilhantes estão espalhados pelo chão, todos ligados a um pavio aceso com a chama se aproximando velozmente do trinitrotolueno. Em pânico, o pesquisador Rex bate a porta e grita para o resto da equipe da fundação se proteger antes de se jogar de cara longe da porta. Com um baque, ele cai no chão pelo que parece ser a milionésima vez naquele dia, cobrindo os ouvidos com as mãos. Alguns segundos silenciosos passam. Fumaça rastejando por debaixo da porta do SCP-4934, antes de um estrondo todo-poderoso ressoar, sacudindo a casa inteira. Levantando-se aos tropeços, o pesquisador Rex fica maravilhado ao ponto de ser acometido por uma risada insana ao ver que a porta do escritório ainda está intacta e o quarto dentro não tem sinais de danos de explosão. Na 96ª tentativa de acessar o SCP-4934, o pesquisador Rex está convencido de que enlouqueceu depois de tudo. Ao abrir a porta, ele é recebido por mais uma figura anômala, exceto que esta é assustadoramente familiar. É ele! A entidade humanoide tem uma semelhança idêntica a Rex e imita seus movimentos enquanto ele tenta passar pela duplicata e entrar no estudo. Ele é sempre proibido de entrar pela entidade que faz os mesmos movimentos que Rex. Essa imitação dura cerca de 2 minutos, momento em que a duplicata beija abruptamente o pesquisador Rex antes de empurrá-lo para longe e bater a porta. À beira de arrancar os próprios cabelos, Rex abre a porta do estudo mais uma vez. Neste ponto, ele gastou muito esforço para deixar essa entrada anômala vencê-lo e se resignou a qualquer coisa ridícula que acontecerá a seguir. Mas na 101ª tentativa, a porta se abre mostrando cortinas de cetim vermelho, típicas de um palco. Antes que Rex consiga separá-las, uma criatura surge por trás. A cabeça aparece entre as cortinas. Parece ser algum tipo de humanoide suíno, andando bipedalmente, possuindo as características de um porco, mas também pelo menos a decência de se vestir, especificamente em um pequeno fraque. Espetando a cabeça entre as cortinas, a criatura gagueja uma única frase antes de fechar a porta para o SCP-4934. É isso aí, pessoal. Após o desaparecimento repentino da criatura, Rex fica atônito ao descobrir que, após tanto esforço para entrar, ele pode entrar no estudo sem mais problemas. O SCP-4934 é reclassificado como neutralizado. O pesquisador Rex é liberado para um sabático de 3 semanas após um psiquiatra da Fundação constatar que está próximo de um colapso mental. As teorias sobre o que exatamente estava causando essas anomalias animadas a se manifestarem no SCP-4934 variam muito entre os pesquisadores da Fundação que especulam. A explicação inicial proposta pelos pesquisadores é que as criaturas animadas são, na verdade, um grupo de viajantes anômalos de outro universo ou plano de realidade, designados por alguns membros do pessoal da Fundação SCP como SCP-4934-A, ou simplesmente conhecidos de outra forma como Toon World. Essa teoria, aceita por alguns veteranos da equipe, sugere
Desde o anúncio de sua aposentadoria em 1993, a Fundação SCP tem buscado contato com Michael Jordan por conta de um suposto incidente relacionado às anomalias do SCP-4934. Por um breve período, Jordan teria desaparecido de sua casa. Durante essa ausência, um patógeno desconhecido aparentemente afetou vários outros jogadores proeminentes da época, a saber, Charles Barkley, Patrick Ewing, Larry Johnson, Sean Bradley e Tyrone Bogues, que estavam jogando na Associação Nacional de Basquete pelo Phoenix Suns. Mesmo para a Fundação SCP, a fonte desse suposto surto continua um mistério. Contudo, parecia operar de forma análoga nos 5 jogadores. Durante um jogo, cada um desenvolveu espontaneamente problemas de coordenação mão-olho, que afetaram gravemente suas performances em quadra. Exames médicos e psicológicos dos 5 jogadores afetados não revelaram nada fora do comum. Contudo, antes da Fundação SCP iniciar uma investigação ampla sobre a doença anômala, todos os sintomas pareceram curados milagrosamente após Barkley, Ewing, Johnson, Bogues e Bradley se encontrarem privadamente com Michael Jordan. Nos anos seguintes, todos negaram comentar sobre o encontro ou o que foi discutido. Aqueles que ou apenas mantiveram uma vaga lembrança dos eventos, ou parecem revelar que ainda não entendem completamente o que aconteceu com eles. Tudo o que se sabe é que, uma vez que Jordan retornou de seu breve desaparecimento, o talento desses outros 5 jogadores de basquete não foi mais afetado. A Fundação SCP tenta contatar Michael Jordan para discutir se houve interação com anomalias do SCP-4934. A equipe de pesquisa classifica este e outros incidentes similares como casos de convergência anômala espacial na Terra, apelidando o evento de 1993 de Reunião Anômala, Jordan 1. Isso é frequentemente abreviado para Space Jam 1. Alguns membros do pessoal suspeitam de um incidente em 2021 envolvendo o famoso jogador dos Lakers, LeBron James, num encontro similar com as entidades SCP-4934. Isso está sendo provisoriamente referido como a Reunião Anômala James 2, ou Space Jam 2. Contudo, vários funcionários da Fundação negam categoricamente tal ocorrência. A confirmação desses incidentes suspeitos ainda é investigada pela Fundação. Um membro da equipe propôs uma teoria alternativa sobre a origem das entidades SCP-4934. A explicação indica que as criaturas que protegem o estúdio de Jones eram criações vivificadas pela imaginação do ilustrador. Embora não comprovado, foi sugerido que, por meios anômalos, Chuck Jones era capaz de manipular a realidade até certo ponto. Se for real, aparentemente não ameaçou a realidade em sua vida. Contudo, a afirmação de que Jones tinha habilidades anômalas latentes, especialmente o poder de criar vida senciente, ainda que não muito inteligente, é amplamente contestada. Vários especialistas da Fundação e manipuladores da realidade analisaram detalhadamente uma série de desenhos de Chuck Jones e estudaram todos os episódios de Looney Tunes que ele dirigiu. Não detectaram anomalias em nenhum dos seus trabalhos. Os defensores das teorias acreditam que as entidades SCP-4934 existiam independentemente de Jones, protegendo sua casa e estudo após sua morte, partindo após o fim do luto, deixando o SCP-4934 neutralizado. Em outras palavras, é isso aí, pessoal. Visite o Patreon do Dr. Bob e se torne um pesquisador júnior agora. Assista outra entrada dos arquivos do Dr. Bob, o SCP-428, A Multidão.